ao Senhor. Irmãos, quero trazer essa palavra nessa noite para ver e para o teu coração, para meditarmos no que o Senhor Ele tem para nós através desse texto em Atos capítulo 8, versículo 26 em diante. Até o versículo 40 nós vamos estar meditando nessa palavra, nessa passagem. Esse Filipe é o diácono, e voltando nós vamos ver em Atos capítulo 6, que foi escolhido irmãos dentre os discípulos, 7 homens de boa reputação. Está lá em Atos capítulo 6, versículo 3, que diz que havia uma murmuração entre a multidão, entre os discípulos, e os apóstolos ordenaram, no versículo 3: escolhei irmãos dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta tarefa. Nós, porém, continuaremos ou perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, o versículo 5 vai dizer: esse parecer agradou a toda a multidão. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também Filipe, Procópio, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo vindo de Antioquia. E esses são os 7 escolhidos para o diaconato, para servir aquele povo, aquela multidão que estava ali murmurando, porque tínhamos viúvas, tínhamos órfãos que estavam sendo desprezados, não estavam ganhando a devida atenção e o auxílio que eles deveriam ter. E aí os apóstolos, eles não poderiam parar de pregar a palavra de Deus, não poderiam parar de curar, de fazer o que o Espírito Santo havia de fazer através do seu ministério, porque cada um tem um chamado, cada um foi escolhido para uma função, e naquela função você não vai poder abrir mão para fazer outra coisa a não ser aquilo que Deus te chamou para fazer. Não queira fazer tudo, queira fazer aquilo que Deus te destinou a fazer. Se Fábio faz 10, você foi destinado a fazer 1, faça 1, porque Deus te chamou para fazer 1 e não 10. E os apóstolos, reconhecendo isso, eles disseram: não podemos deixar a palavra para servir as viúvas. Vamos levantar. Tem homem cheio do Espírito Santo, tem homem cheio de sabedoria aqui, porque a palavra, ela dá sabedoria. Enquanto eles pregavam a palavra de Deus, enquanto você ouve a palavra de Deus, está tendo em você uma transformação na tua mente. É você dando ouvido à palavra de Deus e a tua mente sendo transformada. Você não percebe, mas o Espírito Santo vai te santificando, porque Jesus disse: santifica ele, Senhor, na tua palavra, porque a tua palavra, ela santifica. Então, enquanto os apóstolos pregavam a palavra de Deus, havia homens que ouviam ali, e eles eram cheios de sabedoria. Se há falta de sabedoria entre vós nessa noite, tem um conselho: dê ouvido à palavra de Deus. Porque você dando ouvido à palavra de Deus, vai nascer em você um temor tão grande, pelas coisas de Deus. E o sábio Salomão disse que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, há sábios entre o povo de
Deus, há sabedoria, porque o Espírito Santo, ele dá sabedoria a você. Porque a diferença do povo de Deus para o mundo é que o povo de Deus, ele tem sabedoria. E a sabedoria a gente não consegue lá na faculdade. A sabedoria a gente não consegue lá na escola. A sabedoria a gente não compra um remédio na farmácia, uma dose de sabedoria, não. A sabedoria, ela vem do alto. A sabedoria é para quem teme a Deus. A sabedoria é para quem ouve a palavra de Deus. Por isso que eu gosto do culto de doutrina, porque é um culto que dá mais tempo para a palavra. É um culto que tem mais versículos citados. É um culto que a gente mastiga a palavra. É um culto que o crente que vem no culto de doutrina é diferente. Cada um de vocês aqui que veio e deu valor a esse culto de ensino, culto de doutrina, vocês são diferentes. Deus se agrada de vocês. E Deus nessa noite está derramando sabedoria para a tua vida. Fica tranquilo, está vindo mais sabedoria para a tua vida, para te guiar, para as tuas escolhas, para as tuas decisões. Quem crê que está recebendo sabedoria do alto nessa noite, recebe em nome de Jesus. Aleluia. E esses homens, irmãos, além de sabedoria, boa reputação, eles eram cheios do Espírito Santo de Deus, porque também a palavra de Deus, ela promove isso na vida do crente. Aonde tem palavra de Deus, aonde tem ensino da palavra de Deus, tem homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, porque não é nome de pregador, não é tempo de crente aqui em cima, mas é palavra de Deus sendo liberada, é palavra de Deus sendo pregada, é palavra de Deus sendo ministrada com autoridade, que vai encher a tua vida do Espírito Santo. Não precisa de teologia muito profunda, é palavra. Não precisa do historiador, não, é palavra de Deus que vai te encher do Espírito Santo, porque você, ouvindo a palavra de Deus, quando você for aqui para a esquerda, para a direita, Jesus diz, não, é para frente. Se você vai para frente, Jesus dizer, não, fica parado, você fica parado. Se Deus disser, retrocede, volta um pouco mais e se senta, você vai ouvir a voz de Deus e vai obedecer, porque você é cheio do Espírito Santo. E Filipe era esse homem, esse diácono. Falei aqui das qualidades de Filipe. E no capítulo 8 que nós lemos, o anjo apareceu para Filipe. Quantos já viram um anjo aqui? Irmão, eu também não. Além do nosso pastor, que ele é um anjo, né? Nossos pastores aqui, né? Pastor Samuel são anjos, né? O anjo da igreja, né? Significa mensageiro, né? Não que eles são anjos, irmãos. Não pense que ser pastor, porque eles, né? Pastor é o anjo da igreja. Aí tem gente que quer ser pastor para virar anjo, né? Mas saiba que o significado é mensageiro. Quando você vê alguém dizendo que o pastor é o anjo da igreja. Então, o anjo, e esse anjo aqui não foi um pastor, não. Esse anjo aqui foi um anjo do Senhor. O versículo 26 diz que o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Esse é o desafio do crente. Esse é o problema que o crente vai enfrentar. Ele cheio de sabedoria, cheio de unção, né? Cheio do Espírito Santo. Ele vai agora receber ordens de Deus, receber direção
de Deus. Quando nós vemos Jesus ali no capítulo 4 de Mateus, ali no Evangelho, vai dizer que Jesus, no início do seu ministério, ele foi conduzido por quem? Ao deserto? Pelo Espírito Santo. Não foi o diabo que conduziu ele para ser tentado, foi o Espírito Santo que guiou Jesus para o deserto. E aqui o anjo ordena a Filipe para ele se levantar, ou seja, Filipe estava sentado, Filipe estava parado. Como está a tua vida hoje? Tu estás sentado? Tu estás parado? Depois recebe essa palavra: levanta-te. Levanta-te e vai. Olha ali. E o que Filipe fez? Olha ali, irmão. Leia comigo, diga. E levantou-se. Foi. E foi. Aí está apressada. Eu ia dizer e foi depois. Ela disse e foi. Isso é sinal que ela está animada para obedecer. Filipe, ele estava animado e pronto para obedecer, porque ele não perguntou por que esse deserto. Ele não indagou, ele não questionou, ele não quis entender. Mas o anjo disse: vai para o deserto, mas fazer o que no deserto? E às vezes Deus não explica. Deus só diz: levanta e vai. E o que eu acho lindo no caráter do Filipe, eu espero que você tenha também esse caráter nessa noite. Se você não tem, tenha esse caráter de Filipe, do diácono Filipe. Se levantou e partiu, e foi. Você tem coragem? Você está disposto a obedecer? Você está disposto a levantar simplesmente em silêncio, sem dizer a ninguém, sem ter nenhuma explicação, e você se levantar aí? Você tem essa coragem? Você ama a Deus? Você obedece a Deus? Você acredita que é Deus que te sustenta? Você acredita que é Deus que te faz respirar? É Ele que te guia todo o tempo? Ele que faz você viver na bonança, mas também é Ele que te chama para o deserto. Quem tem chamada, às vezes ele é chamado para o deserto. Quem tem chamado nem sempre vai estar nos holofotes. Quem tem chamado nem sempre vai estar nas melhores direções de trabalho. Quem tem chamada nem sempre vai ser o visto da vez. Às vezes Jesus diz: vem aqui, vamos dar uma voltinha ali no deserto. Vai faltar algumas coisas para ti, só não vai faltar a minha presença. Aleluia! Aleluia! Filipe levantou e foi. Ele não quis saber se era deserto, ele não quis saber se era palácio, ele não quis saber se ia ter pão lá, se ia ter padaria lá, se ia ter um shopping lá para ele passear. Mas ele tinha certeza que ia ser um deserto que estava esperando. E lugar deserto, a escassez. No lugar do deserto não tem amigo, não tem irmão. No deserto não tem mãe, não tem pai com você. No deserto não tem conselheiro. Sou o Espírito de Deus. Sou o Espírito
Espírito de Deus. Aleluia. Grande Deus. Sabe por quê, irmão? Porque quando Filipe foi no versículo 29, quem falou com ele, irmão, não foi o pastor, não. Quem falou com ele não foi mais o anjo que deu a primeira ordem. No versículo 29, quem falou com ele não foi nenhum apóstolo que ungiu ele. Ele estava sozinho. E muitas vezes você vai estar sozinho. E às vezes você vai se sentir perdido algumas vezes. Porque o anjo ele não deu nenhum propósito a ele, só vai. E só deu a localização, deserto. Meu Deus. E quando ele foi, ele ouviu a voz do Espírito e disse: aproxima-te e suba neste carro, porque ele viu um carro passando. E era esse eunuco lendo a palavra de Deus. E ele não estava entendendo nada. Mas o Espírito Santo de Deus disse a ele: aproxima-te e suba nesse carro. Segunda ordem. E o que foi que ele fez? No versículo 30, olha que coisa linda, irmão. Que coisa maravilhosa é esse caráter de Filipe. É um caráter de obediência. O Espírito Santo diz uma coisa, ele faz outra. E eu quero saber de você, como é que está a tua disponibilidade à ordem de Deus para a tua vida? Irmão, parece que tem gente que recebe uma ordem de Deus, um chamado, uma direção, mas ele fica assim, ó, espera, fazendo força para não ir. Assim, ó, sabe aqueles burros que é ruim de obedecer? Aí fica assim, ó, tem que dar uma lapada, pá, 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 pá. Olha o que Filipe fez, meu irmão. O Espírito Santo disse: aproxima-te. Só para vocês entenderem o que fala. Se aproxima de mim. 1, 2, 3, 4. Pode sentar. Ele passou quanto tempo para chegar aqui? 4 segundos. Ele obedeceu ou não obedeceu? Ele obedeceu ou não obedeceu? Agora, qual a diferença? Há uma diferença entre os senhores fazendo a obra de Deus. Há uma diferença em cada um. Vocês estão fazendo a mesma coisa, mas de uma maneira diferente. Todos estão obedecendo. Filipe obedeceu, Fábio também obedeceu. E a ordem foi: aproxima-te e sobe neste carro. Filipe fez o que no versículo 30? Correu. Ele correu. Ele não foi assim, não. Estou chegando lá. Eu estou indo. Não, irmão, ele fez assim, ó. Ele correu. Como está a tua disponibilidade, a tua disposição na obra de Deus? Deus está falando contigo. Por que tu se prende tanto ao chamado de Deus? Por que essa falta de coragem de obedecer a voz de Deus? E nessa noite Deus está dizendo para o meu e para o teu coração: esteja disposto, alegre e constante na presença de Deus, porque Ele quer animação, Ele quer alegria, Ele quer vontade de fazer a vontade de Deus. Meu Deus, Filipe viveu o que nenhum apóstolo viveu. Por isso que eu digo, todos estão obedecendo, mas alguém vai viver coisas extraordinárias por conta da disposição e do amor, da vontade de fazer a vontade de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus.
É linda essa passagem, é uma das passagens que eu mais gosto da palavra de Deus, da Bíblia. Que quando ele correu e subiu naquele carro, ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes tu o que lês? E ele respondeu, o eunuco respondeu a ele: como poderei entender se alguém não me ensinar? E pediu a Filipe que subisse num carro e com ele se assentasse. E o lugar da escritura era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo foi diante do tosquiador, assim não abriu a sua boca. E ali ele ia lendo, e Filipe foi explicando, e ele foi convencido e creu no Senhor Jesus. Aleluia. Grande Deus. E no 36 vai dizer: indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: vê aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe: tu podes, se crer de todo o coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E no versículo 38 vai dizer: mandou parar o carro, e descendo ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Você sabe quanto vale uma alma, irmão? Você sabe quanto vale uma alma? Jesus, uma vez ensinando, ele disse que muitos homens correm atrás de riquezas, de celeiros cheios, e vivem uma vida ocupada, cheia de afazeres, cheia de atividades diárias, e não tem tempo para Deus, não tem tempo para a palavra de Deus. E Jesus ensinando ali que há homens que correm atrás das riquezas e alcança, porque quem trabalha alcança os seus objetivos. Só que Jesus disse: e quando chegar aquele dia que pedirão a tua alma, aí o homem fartou, bebeu, comeu, celeiro cheio, mas Jesus disse que ele é novo, porque hoje pedirão a tua alma. E como é que essa alma vai para a eternidade? E ele pergunta: mesmo o homem com a maior riqueza do mundo, mesmo ele sendo o homem dono do planeta Terra, ele faz uma pergunta que desmonta qualquer homem dessa terra: o que daria o homem pela sua alma? O que daria o homem em troca da sua salvação? Quanto vale a salvação? Quanto vale? O jovem rico chegou para Jesus e disse: mestre, Rabi, bom mestre, como eu faço para ser perfeito? Jesus disse: cumpre os mandamentos, faz isso, isso e isso. Ele disse: tudo isso eu tenho praticado. Ou seja,
Ele disse: então eu sou perfeito. Mas Jesus, ele conhece o meu e o teu coração. E Jesus, voltando para ele, disse: que falta uma coisa para ser perfeito. Quer ser perfeito? Deixa tudo que tem, vem dar aos pobres e segue-me, e terás um tesouro no céu. Aquele jovem, ele se entristeceu, baixou a cabeça, virou as costas para a vida eterna. Ele não foi capaz de abrir mão das suas riquezas pela vida eterna. Eu te pergunto nessa noite: quanto vale uma alma? Vale mais que o mundo inteiro, mais do que qualquer tesouro. E Filipe entendeu isso. Filipe, ele foi para o deserto. Filipe, ele acreditou em quem ele chamou, não querendo saber das adversidades, não querendo saber das preocupações futuras, o que aquela obediência ia gerar de prejuízo, porque ir para o deserto não é fácil. Mas quando ele chegou lá, ele ganhou um tesouro, ele ganhou uma alma vale mais que o mundo inteiro. Ele ganhou um tesouro, ele juntou uma pedra na coroa, ele ganhou honra no céu, ele ganhou tesouros escondidos na eternidade. E quando ele chegar na eternidade, ele vai ver e se encontrar com aquela alma que estava quase perecendo no inferno sem salvação, e através do seu sacrifício, aquela alma foi salva, foi batizada. Imagina através da tua vida tu tirar almas do inferno. Imagina através da tua obediência aqueles que estavam perecendo serem salvos. Que honra! Você tem essa oportunidade. Obedeça a voz do Espírito Santo. E no versículo 39, irmãos: quando saíram da água, o Espírito do Senhor fez o quê? Me digam qual foi o apóstolo ou o mais íntimo que Jesus sempre chamava para os montes e se revelava para ele coisas extraordinárias. Viveram o que Filipe viveu. Filipe foi arrebatado e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. No versículo 40 vai dizer que Filipe, ele foi achado, ou ele apareceu lá na outra cidade de Azoto, e ao passar anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. E a minha aplicação e conclusão nessa noite, dessa mensagem, é que quando você está disposto, disponível, desejoso, alegre, constante, em obediência à ordenança de Deus, não importa, tudo que nós falamos aqui, não importa as circunstâncias, você vai viver o que ninguém vive. Você vai viver o que ninguém nunca viveu, porque você obedeceu de uma forma diferente. E Filipe, ele foi arrebatado. Ninguém dos apóstolos, ninguém contemporâneo a ele ali, viveu essa experiência, porque ser arrebatado, irmão, de uma cidade para outra é algo extraordinário, é algo sobrenatural, é algo que você e eu nunca viveu e nunca vai viver, se nós não estivermos dispostos a obedecer. E quando você obedece, quando você padece pelo Evangelho, quando você vive uma vida de obediência constante, mesmo fraquinho, mesmo sem força, mas você sempre desejoso de obedecer à voz de Deus,
Deus vai fazer você chegar aonde você não consegue chegar sozinho. Glória a Deus. Filipe jamais conseguiria chegar naquela outra cidade com os seus pés naquele tempo, naquele momento. Imagina, ele foi arrebatado pelo Espírito Santo para uma cidade a outra. Isso é coisas de segundo. E naquele tempo não existia viagem, passagem, trem, metrô, avião, helicóptero a segundos. Porque se a gente quiser ir ali em Caruaru, é 2 horas, é 1 hora. Se for no pé, no carro. Mas em segundos, só se você for arrebatado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus ela é extraordinária porque ela